É um prazer tê-los aqui para a nossa última palestra da extensão deste semestre. Semestre que vem continua tudo em agosto, tá? Estão todos já convidados. E é um prazer e uma honra para mim poder apresentar hoje o professor Adolfo, que eu respeito muito pelo seu trabalho em música. O professor Adolfo é prata da casa, tá? Professor nosso. Ele graduou-se em matemática pela Unicamp, fez o mestrado em matemática pelo IMPA e o doutorado em física pela Unicamp. Confere? Pós-doutorado em física teórica em Oxford e astrofísica na Brown University. E trabalhou muitos anos em teoria de campos, em domínios finitos e cosmologia. Realizou também um pós-doc em computação musical na Universidade de Plymouth. Atualmente é professor associado, aposentado na Unicamp e pesquisador colaborador, isso eu acho muito bacana, do Núcleo Interdisciplinar de Comunicação Sonora da Unicamp. E professor convidado do programa de pós-graduação do Departamento de Música da Unicamp na área de Música e Tecnologia. É pesquisador do CNPq, concentrando sua pesquisa na área de modelos matemáticos em composição musical e sonologia. Ou seja, uma fera no assunto. Professor Adolfo, muito obrigada por vir. Obrigado, Laura. Prazer, gente, estar aqui com vocês. Nesse negócio de apresentação, vocês sabem que quanto mais uma pessoa é importante, menos precisa de apresentação, né? Tom Hanks, Tom Hanks, acabou. Mas, obrigado, Laura. Bom, o que eu quero falar para vocês hoje é sobre esse tema, música e probabilidade. É algo que vem há muito tempo perturbando, né, os músicos, há muito tempo, né? Uma das razões de você usar a probabilidade é que existe dentro da nossa cabeça, né, na nossa imaginação, a ideia de que uma coisa probabilística ela vai trazer uma novidade, alguma coisa que você não espera. E é exatamente isso que os compositores em música, os compositores quando fazem música, eles querem. Esse tipo de novidade, essa coisa que acontece só uma vez. Nós gostamos de raridades, nós gostamos, né, as coisas comuns que acontecem todo dia, você começa a não prestar atenção. Onde você presta atenção? Naquilo que não é usual, naquilo que, né? Então, o cálculo de probabilidades e o uso da probabilidade mesmo sem cálculo já é algo que vem assim sendo utilizado e preocupando os compositores há muito tempo, né? Mas a grande vertente mesmo disso começou no século XX, mais ou menos em 1950, que, se vocês recordarem, o pessoal mais velho recorda, os anos 50 é o advento dos grandes computadores. Então, os grandes computadores eletrônicos, né, permitiram esse tipo de cálculo que antigamente era impossível serem feitos. Bom, aqui tem uma frase, né, do Garrett Loy, que é um cara que escreveu esse livro aqui, Musicmatics, um livro que fala sobre música e matemática. Um dos capítulos é sobre probabilidade. Então, ele diz que é um delicado balanço entre o que é familiar e o que é surpresa, né? E a fonte última, né, da surpresa é a chance, a probabilidade, né? Mas esse approach, essa maneira de você ver a música através da chance é algo que não é sem risco. E ele usou a palavra risco aí também de uma maneira, né? Risco também está ligado com chance, está ligado com probabilidade, né? E tal, e tal. E o risco é exatamente no sentido seguinte: pode-se criar boa música com probabilidade? Então, essa questão, vocês, depois da minha palestra, vocês podem tomar uma decisão sobre isso, o que se interessa ou não interessa. Mas o que interessa aqui para mim é mostrar para vocês essa ligação. Existe. Eu tenho muitos slides. Então, muito provavelmente eu não vou falar sobre tudo, provavelmente. Mas vamos lá. É bom que seja incompleta e boa do que completa e ruim, né? Então, vamos lá. Então, o que acontece com probabilidade em composição e análise, né? Análise também. Você pode fazer análise musical usando probabilidade. Então, a ajuda, né, que está em inglês, mas eu traduzo mais ou menos.
o que está acontecendo. Então, o que a probabilidade faz em relação à música? Ela ajuda a escolher sobre um grande número de possibilidades e parâmetros. Se você tem um grande número de possibilidades, eu tenho que fazer uma música e eu tenho aqui uma centena de notas, entre clarineta, não sei o quê. Como é que eu escolho? Se você for fazer notinha por notinha, pode demorar muito. Então, às vezes, você só quer uma ideia do negócio. Você quer fazer como diz os ingleses, um draft, uma aproximação. Então, o uso de probabilidades, e principalmente com a nossa tecnologia, pode gerar isso de uma maneira muito rápida, né? Muitas possibilidades. Outra coisa, evita as novas direções e evita esse bias, né? Que é o fato de você fazer sempre as coisas do mesmo jeito, você tem a sua forma. Então, é difícil você pensar em algo novo simplesmente porque você tem suas manias, vamos dizer. Né? Um bias seria as suas manias de como fazer a coisa. Esse é meu jeito de fazer. Aí eu fico, mas tem um outro jeito. Aí ele fala, não quero ver. Ou então, né? Coisa desse tipo. E também ajuda em Musical Information Retrieval, que é o MIR, né? Que a palavra em russo significa paz, né? Mas aqui significa apenas o seguinte. Os caras conseguem hoje, através de análise de partituras, né? Você analisa, sei lá, vamos dizer, 1000 partituras, né? de negócio, e de um compositor. Eu estou exagerando 1000, centenas de partituras, e você pode descobrir qual a maneira que ele utiliza, por exemplo, como ele faz uma cadência 1-4-5-1, por exemplo, uma cadência muito usada em música, cadência de acordes. E com isso, você consegue descobrir, se você conta quantas vezes o cara fez isso, quantas vezes ele usou de outra forma diferente, quantas vezes ele inverteu. Ou seja, se você faz uma contagem, você tem uma base de dados do qual você pode pegar uma outra música, mesmo se você não souber, e compará-la com esse banco de dados musicais desse compositor, em suma, descobrindo qual o estilo desse compositor. Então você pode, inclusive, descobrir se uma música está naquele estilo, ou, por exemplo, bossa nova, ou jazz, ou coisas desse tipo. Você pode falar, essa música está mais próximo de jazz. Então fica muito fácil um computador pegar um conjunto, sei lá, de 1000 músicas que foram enviadas para um banco de dados e classificá-la. Então a ideia de usar estatística é fazer classificação também. Então esse MIR aqui, né, esse Retrieval Information, é descobrir qual a música que... onde aquela música se classificaria. Imagine um ser humano pegando as milhões de músicas que existem no mundo e tentar fazer classificação manual. Não dá, é impossível, né? Certo? Então, a ideia é fazer... sem falar que também se você tem um estilo, se você consegue codificar esse estilo num banco de dados, você pode utilizar essas regras, as regras que você vê como é que a pessoa mudou de um acorde para o outro, de uma nota para outro, de uma clave para outra clave. Então, o que acontece? Você consegue mapear isso, esses conjuntos de dados, e fazer nova música no estilo daquele compositor. Então, por exemplo, tem um compositor chamado David Cope, lá nos Estados Unidos, que ele fez o seguinte, ele pegou as músicas de Mozart e estudou o banco de dados de como é que o Mozart utilizava a sua instrumentação, a sua dinâmica, como é que as passagens de acordes, todas essas coisas. Ele mapeou tudo isso. Entendeu? Foi um bruta de um trabalho que ele teve. Ele conseguiu fazer isso. Vocês sabem que Mozart fez 41 sinfonias, né? A última, a Júpiter, é fantástica, uma sinfonia fantástica. Aí, ele fez a 42ª de Mozart. Como é que ele fez a 42? Utilizando o banco de dados, né, que ele tinha, estatísticos, de como é que o Mozart fazia as passagens de uma coisa para outra, como é que ele usava as cadências, tudo isso mapeado, é contando mesmo, é uma coisa contando e depois você fabricando regras, as próprias regras que o Mozart utilizava. Então é muito inteligente, mas só dá para fazer isso com computadores bastante poderosos, né? A quantidade de informação que tem num banco de dados de como é que um ser humano trabalha é absurda, né? Então aqui classificação e imitação, e por fim música eletroacústica, música que não é tocada
por instrumentos, mas você grava, faz gravações, modifica o som, você pode utilizar sintetizadores e coisas desse tipo. Essa é chamada música eletroacústica, né? É muito em voga hoje. Se vocês vê o começo da música eletroacústica nos anos 50, é ridículo, né? O cara pegar uma senoide e tocar uma senoide e somar senoides e coisas assim, coisa que hoje um garoto faz num estúdio assim, com o pé nas costas, com um programinha em MATLAB. MATLAB é um programa, para quem não sabe, um programinha de matemática muito poderoso. Você pode fazer muitos ensaios lá. E tem uma parte do MATLAB que mexe só sobre sinais eletrônicos ou eletromagnéticos, sinais sonoros, qualquer tipo de sinal. Então, aí os caras, a gente consegue fazer isso gente, sei lá, 5 linhas, algo assim. Uma banalidade, né? Quer dizer, a tecnologia fez com que a revolução, né, do uso de métodos probabilísticos e matemáticos em geral se tornasse muito forte. Muito bem. Esse cara foi o cara que Edgar Varèse, ele abriu o mundo para a timbrística. Esse cara foi o primeiro cara, por exemplo, foi o primeiro cara que fez uma música para orquestra de percussão, ionização. Eu vou mostrar para vocês. Ionization é a peça que ele vai. Deixa eu ver se eu acho o Varèse aqui. Ok. Então, o Varèse foi o cara que tornou a orquestra assim muito diversificada. Então, o ensemble intercontemporâneo. Uma ionização para 13 percussionistas. Você tem que ver que isso é em 1900 e bolinha. Eu vou tornar isso, vou picar, tá? Porque senão não vai dar tempo, né? Só ouvir essa música Ionization leva muito tempo. É um grande conjunto intercontemporâneo de Paris, muito. Só para vocês terem um gostinho. Vale a pena ver. Está no YouTube e tal. Tudo está no YouTube hoje, né? Qualquer coisa está no YouTube hoje. Então, por que eu estou falando de Varèse? Porque nós vamos ver aqui já uma brincadeira. Varèse foi o cara que abriu os compositores do mundo inteiro sobre a diversidade sonora que nós podemos fazer. É dele uma frase famosa, né, que diz que música é som organizado. Organizou é música. Entendeu? Quer dizer, se você colocou uma dose de inteligência, mesmo que seja mínima, numa organização de um som, ela já é música. Então é um universo que você fala, bom, mas tem um monte de trivialidades aí, é verdade. Exatamente isso que o Varèse. Agora, ouve ionização e você vai ver que é coisa de mestre. Eu precisaria levar 1 milhão de anos para pensar numa música como essa daí, né? Para Varèse ele fez, talvez, em 2 meses, 1 mês, sei lá. Muito bem, continuando. Esse cara, Yannis Xenakis, ou Xenakis, é um compositor grego. Esse cara foi o compositor que introduziu a matemática na música no século XX. Definitivamente, em 1957,
Acho que foi o ano que eu nasci, foi isso mesmo. Ele escreveu um livro chamado Músicas Formais, e ela se tornou um marco para muitos outros compositores. E é difícil a característica do Xenax, porque ele era arquiteto, engenheiro, músico, mais não sei o quê, era um monte de coisa. E ele pegou a música como sendo a coisa. E ele é o cara que assim, mais utilizou processos aleatórios em música. E é engraçado que, eu falo assim, uma coisa engraçada, né? Porque o pai da música foi Pitágoras, que era um grego, né? Aí no século XX vem um grego e usa matemática de novo na música. É uma coincidência igual aconteceu nas Olimpíadas. A primeira Olimpíada moderna, quem ganhou a maratona foi um grego. Pode olhar lá. A primeira Olimpíada que existiu na história, quem ganhou a maratona foi um grego. Às vezes tem essas coincidências que a probabilidade não explica, né? A probabilidade era 1 em 1 milhão que fosse um grego, mas... Esse cara, Leharen Hiller, é um compositor americano que foi o primeiro a fazer uma música com cadeias de Markov, e eu vou mostrar para vocês essa música, já, tá bom? Cadeias de Markov funciona mais ou menos assim. Você tem um objeto que você escolhe inicialmente. Pode ser um acorde, uma nota, uma dinâmica da sua música, uma frequência, o que você quiser. Você tem um objeto. Aliás, você tem uma coleção de objetos. Objeto 1, 2, 3, 4, 6, aquele monte de objetos. Agora, o que você faz? Você está no objeto 3 e você fala assim, qual a probabilidade que eu tenho para passar para o objeto 7? Para o objeto 2, para o objeto 1, para o objeto 4. Então, essa probabilidade é chamada transição de probabilidade. E você pode fazer isso recorrentemente. Então, como você pode ter, por exemplo, objeto, você pode ter a sequência 1, 4, 7, 9, 3 e tal, você tem um caminho, né? Você vai ter uma música. Se você tem 3, 7, 8, 2, 1, né? É outro caminho. Então, a Markov, o matemático que inventou essa maneira de passar ele chama de um estado para o outro, né? Muito inteligente, foi muito utilizado em música. Começou com Hiller, né? Ele conseguiu fazer essas coisas exatamente porque ele tinha esse computador aqui, que para a gente é uma... Isso aqui, o meu computador é 10 vezes mais poderoso que esse, né? Mas ele fez nesse computador aí esses cálculos de transição de acordes, de notas, de uma coisa para outra, e ele ficou muito famoso. Esse computador chama Iliac, e o nome da música que ele fez chama Iliac Suite. E eu vou mostrar aí para um quarteto de cordas, daqui a pouco eu mostro. Só estou mostrando as pessoas importantes. John Cage. John Cage foi o cara que foi... Ele é diferente, é um grande compositor, mas ele também foi um filósofo da música. E o Cage, ele abriu a mente e falou assim, olha, todo som é possível. Todo som pode ser passível de ser música. O Varese tinha dito que era som organizado. O Cage, ele fala assim, não, qualquer coisa que você preste atenção é música. Pode ser música para você. A experiência mais crucial que ele fez, chama 4 minutos e 33 segundos, um pianista, David Tudor, no começo lá, amigo dele, vai para um piano e fecha o piano e fica parado. 2 minutos, tal. Abre o piano, de novo, olha para o relógio, por isso chama 4 minutos e 33 segundos. É altamente sincronizado o negócio. Aí depois ele chega, olha para o relógio, fecha o piano de novo, espera mais 1 minuto e meio, qualquer coisa desse tipo. Abre o piano, olha para o relógio, fecha o piano, fica mais 1 minuto, termina a obra, obrigado, acabou a obra. Aí todo mundo fala, pô, que loucura, né? Uma doideira. O que o Cage estava querendo fazer? Isso, né, nos anos 50, 60, qualquer coisa desse tipo, era mostrar o seguinte, que música é aquilo que você presta atenção. O que as pessoas fizeram naquele hall? Prestar atenção nos ruídos e nos sons que acontecia ao redor. Não tinha nada que fazer, está olhando para um pianista parado, você começa a prestar atenção nas outras coisas. Então, ele levou ao extremo a ideia de música. Então, nós ficamos com música entre coisas extremamente complexas,
uma orquestra toda beethoveniana, sei lá, e também com 0. Então, com isso aí, o espectro musical aumentou muito. Por isso que hoje nós estamos numa época que qualquer coisa que você que você fizer e colocar na internet, você diz que é minha música e acabou, é sua música. Goste ou não goste, é sua música. É claro que você paga um preço, né? Por isso, se sua música tiver interesse, as pessoas vão entrar lá, vão comprar e tal. Se não, paciência. Isso também não deve preocupar muito, porque tem aquelas pessoas idealistas. Ninguém me compreende nesse século, mas no próximo... Eu sei que eu vou estar morto, mas meu nome estará entre as estrelas de Beethoven, Mozart e tal. Então, John Cage foi esse cara que fez isso. Esses outros 2 caras aqui, ó, esse é Stockhausen, esse é Boulez. Esses 2 caras também foram muito importantes por causa que eles usaram métodos aleatórios em sua música de maneiras muito sofisticadas. O Stockhausen, por exemplo, tem uma peça chamada Klavierstück 11, e um pianista senta lá no piano, e a partitura, você sabe, a partitura musical é aquela coisa, você vai da esquerda para a direita, lendo as notinhas e tudo mais, e descendo, chega no fim, você vira a página e continua. Ele não, ele pegou a coisa e fez assim, fez um bloco de nota aqui, um bloco de acordes aqui, um bloco de coisa aqui, outro blá, blá, blá. E fala assim para o pianista, a regra é, você começa onde você quiser, ad libitum, né, que eles dizem, ad libitum. Você começa onde você quiser. E aí você passa para qualquer outro pedaço à vontade. Se você, por acaso, tocar o mesmo bloco 2 vezes, você para. Tocou uma vez é permitido. A tocar a segunda vez, tá. Né? E até então, a música ficou aleatória. Onde que está a aleatoriedade desse negócio? Está na pessoa, seres humanos. Tá? E agora eu tenho 2 observações para vocês. Primeiro, a aleatoriedade humana é ruim. Nós somos cheios de bias. Então, por exemplo, se o pianista tiver um probleminha no lado direito do seu olho, ele vai tender a tocar mais os bloquinhos do lado esquerdo. Entendeu? Se ele é um cara que não gosta de tocar notas muito rápidas, ele vai pegar mais os bloquinhos que têm notas longas. E por aí vai. Então, nós somos cheios de bias. O ideal mesmo seria um gerador de números aleatórios que iria dizendo para ele, ó, toca o 3, toca o 7, toca o 8, entendeu? Mas o pianista não suporta isso, ele quer fazer ele fazer. Né? Então, esse tipo de coisa é extremamente importante. Esse tipo de aleatoriedade é chamada aleatoriedade de performance. Ela não é da composição. A composição está absolutamente determinada, colocada lá na partitura. Mas a performance não. Cage e esses caras aqui, eles são mais ligados à aleatoriedade da performance. Então, isso causou um problema entre americanos e europeus, porque uma parte da aleatoriedade de performance foi desenvolvida, né, a maior parte foi desenvolvida nos Estados Unidos. E aí o Cage teve conferências na Europa com esses caras, tudo, mas ele levou essa ideia de probabilidade de performance para lá. Esses caras, eles estão interessados tanto na aleatoriedade de performance como na aleatoriedade de composição, como eu falei para vocês sobre cadeias de Markov que o Hiller fez com os computadores. Tá certo? Quer dizer, quantas composições... quer ver? Esse problema do Stockhausen, Klavierstück 11, que é cheio de móvelzinho, tem uma revista chamada Combinatorial... sei lá, Combinatorial qualquer coisa. Uma revista importante é tão importante que eu esqueci, né? Não, é importante. Eu já sou velhinho. Então, nessa revista saiu um artigo razoavelmente conhecido hoje chamado Problema de Stockhausen. Porque o problema que se vê é o seguinte, olha, eu posso... Qual é a maneira mais curta de fazer a peça? Eu pego um bloquinho, toco ele 2 vezes e paro. É a peça mais curta, você tem 2 compassos, dois bloquinhos. Agora, eu posso ficar viajando, para lá e para cá. Então, a pergunta aqui, os estatísticos e tudo mais, qual é o tamanho médio de um pianista ao acaso que vai lá e toca essa peça?
Então, uns pianistas vão fazer 2, outros vão fazer 7 blocos, outros fazer 11, né? Esse é chamado, ele deu o nome de o problema de Stockhausen. Então, saiu o nome dele num artigo de matemática razoavelmente importante, é chamado problema de Stockhausen. Também é uma das primeiras vezes que música oferece um problema real, né, duro, né, um problema difícil, inclusive não é fácil, viu? A leitura do artigo não é fácil, não. Eu mesmo não entendi nada. Mas eu vi as conclusões. Quando a gente não sabe o que está acontecendo no meio, a gente faz o quê? A gente lê o prefácio, vê o que o cara está falando e vê as conclusões. E o resto é sanduíche. Deixa para os caras. Ligeti. Georg Ligeti. O Ligeti é um compositor muito importante por causa que... vocês assistiram 2001, Odisseia no Espaço? Quem assistiu, ouviu Ligeti, porque a Atmosfera, que é uma música dele, é utilizada numa das sequências da filmagem, é utilizada a música do Ligeti. Ele deu o maior pau, porque o cara usou, o que é o Kubrick, né? Kubrick. Ele utilizou sem permissão do Ligeti. Não falou nada sobre direitos autorais. Ele achou, vai ser uma honra para o Ligeti. O Ligeti não gostou. Falou, você não devia ter usado. Então, aí acabou se resolvendo. E tudo bem. Mas qual é a grande sacada do Ligeti? Que eu também vou mostrar uma musiquinha para vocês. Processo. O que interessa não é os detalhezinhos mínimos que vai acontecer na coisa. É como um rio, que você não interessa muito o que acontece com cada gota, mas interessa muito para onde vai o rio. Tá certo? Não interessa o que acontece com cada gota, mas para onde vai o rio, isso é importante. Então, eu vou mostrar apenas uma peça que é a peça mais, vamos dizer assim, não é mais famosa, mas ela mostra muito bem essa ideia do processo, né? Há uma coisa mecânica, chama Poema para 100 metrônomos. Vocês vão ouvir. Eu estou introduzindo esses caras rapidinho, falando, e depois vou mostrar algumas coisas. O Lutosławski, esse polonês, também um gênio. Todos esses caras aí eram tudo caras muito, muito bons. Tudo século XX, viu, gente? Século XXI está difícil, está difícil. Aparecia assim uma coisa que presta. E meu filho é compositor. Eu falei, cara, você tem ainda mais uns 30 anos, mas faz alguma coisa que preste, porque senão... Lutosławski, ele é da performance, ele chama isso de aleatoriedade controlada. Um pianista vai tocar uma peça dele, por exemplo, Jogos Venezianos dele, o que ele faz? Ele fala o seguinte, olha... tem vários instrumentistas. Você vai tocar, a flauta aqui vai tocar do tempo T1 ao tempo T2. Você pode começar a peça, a tocar a peça, em qualquer momento dentro de T1 ou T2. Por exemplo, começou a peça aqui, a flauta vai começar a peça. Então, ele fala assim, de 0 a 30 segundos, você pode começar a tocar onde você quiser. Mas se você começar na metade, você tem que terminar aonde você parou, porque você só tem mais 15 segundos, tá certo? Então é aleatoriedade, mas ele tem direito de começar, inclusive começar na última nota, só vai fazer aquilo, e acabou. E o outro instrumentista também é a mesma coisa, e o outro é a mesma coisa. Então vocês podem ver o seguinte, como cada instrumentista começa aonde quiser, dentro daquele, por isso que é controlado, dentro de T1, T2, outro T3, T4, né? E vai assim. Então o que acontece? Vira um negócio doidão, né? Bem doidão. E ele queria fazer isso, ele chamou de forma assíncrona, ele está fazendo um assincronismo, né, da peça. No começo ele não sabia como fazer, né? E a história conta que ele falou, puxa, eu não sei como tornar essas coisas assim, como é que eu vou dizer para os músicos, como é que ele fala? Aí a mulher dele, Danuta, falou, simples, cortou a partitura, um monte de bloquinhos, falou, dá um para esse, um para aquele, cada um começa onde quiser, você só fala os tempos. Onde que o regente entra? Na entrada dos tempos, né? Assim, você vai começar 10, 20 segundos, 30 segundos, ele diz, aí a pessoa entra ou não entra. Né? Então o regente fica como um marcador, como fosse um cronômetro, que ele dá o andamento. Então o Lutosławski fez isso também, muito interessante.
Aqui foi uma brincadeira de tudo aquilo que eu falei para vocês. Isso aqui não, né, não é uma coisa matemática. Mas eu quis brincar um pouco. Axioma 0, definição de som. Som é qualquer perturbação longitudinal em um meio material. Pode ser, por acaso, é o A, hein? Mas não precisa ser o A, né? Se você colocar uma barra de ferro aqui no seu ouvido, sem machucar o ouvido, só encostar e tocar lá tom, você vai ouvir um tom bem alto, inclusive, porque o som passa no ferro bem mais veloz e com mais intensidade. Tá certo? Então, é qualquer perturbação em meio material. Axioma 1, a axioma de Cage sobre a universalidade do som. Qualquer som ou não som, ou no som, tá? Não som. Qualquer som ou não som é permitido. Isso que o Cage, eu falei para vocês sobre 4 minutos e 33 segundos. A definição de Varese de música, agora música, até aqui som, música. Música é som organizado. Conclusão. Definição 2. A sequenciamento temporal é uma organização. Veja, Varese falou, música é som organizado. Bom, se você faz um sequenciamento sonoro, você está organizando o som no tempo. Então, um simples sequenciamento de colocar sons um depois do outro, na sua vontade, é uma organização. Consequência, teorema, né? Música é qualquer ordenação temporal de um conjunto de sons. Ordenou, acabou. Temporalmente, que é o que a maioria das pessoas faz. Se você for olhar o que às vezes as pessoas fazem em educação musical aí, as professoras falam assim, olha, vamos fazer uma pequena orquestra. Você vai tocar isso, depois do Luizinho você vai tocar o Henrique, depois do Henrique a Laura, a Laura, né, Laura? E aí todo mundo vai tocar e ela chama isso de música, e ela não está errada. E para as crianças é música. Tá certo? Talvez você não considere, mas é. Então, vamos falar música, e você percebe que probabilidade entra aí o tempo todo, porque ninguém sabe quem vai começar. Em música com criança, você pode ter, por exemplo, o Luizinho, ele não quer tocar. Vai, Luizinho, toca, é sua vez, ele não toca, tá vendo? Então, tem uma pausa ali indefinida, né? Que pode acontecer se ele não quiser tocar. Então, é isso. Essa ideia de probabilidade que não utiliza cálculo, que é levar a probabilidade para o performance, nos Estados Unidos é chamado como indeterminação. Então, o som, a maneira de você realizar alguma coisa é indeterminado. Em composição, você pode ter vários artefatos para gerar em composição. Veja, eu defini entre composição e performance. Compositores e artistas que realizam as obras. Então você pode ter, a natureza pode te dar números aleatórios. Por exemplo, se você quer números aleatórios legais para caramba, você mede o número de... a variação da intensidade... Isso é bobagem, né, que o cara vai fazer, né? Pôr um negócio para o sol para pegar números aleatórios, né? Se você quer aleatoriedade de verdade, né, então você põe um telescópio para o sol, mede a intensidade da luz solar que chega no seu aparelho, mas com bastante precisão. Você vai obter uma curva toda doida assim. Essa curva doida por quê? Porque a natureza parece-nos, né, extremamente randômica e altamente fora de controle. Você não sabe o que vai acontecer. Realmente não dá para predizer. Nós, humanos, somos ruins, inclusive, para prever, para gerar números aleatórios. Se eu falar assim, dá um número entre 1 e 100. 50. Mas justamente 50? Por quê? E a maioria das pessoas vão ficar por aí, né? Ou então pega do começo, ou pega do fim, mas o cara falar 37, tudo mais. Se você repetir isso muitas e muitas vezes, você vai ver que os seres humanos têm predileção para as pontas e para o meio, né? Que acontece com o futebol. Ali, é só ali em meio de campo, tal, mas todo mundo quer ir para os extremos. Então nós somos ruins, inclusive para gerar... Inclusive, existe... O que os matemáticos fazem para tentar escapar disso? Eles tentam fazer uma coisa chamada geração de números pseudo-aleatórios, porque aleatório de verdade não dá para provar que é.
Então, é falsamente aleatório. Eles se comportam como se fossem números aleatórios. Então, existe um monte de algoritmos. Algoritmos é um programa, né? Um programa de matemática, que depois você transforma em um programa computacional, que gera números aleatórios. Existe, sei lá quantos algoritmos, uns 300, sei lá. E cada um mais poderoso que o outro para gerar números aleatórios, para você ter certeza que é. E aí depois eles têm uns testes que eles fazem com os próprios, para saber se é aleatório ou não. Mas, então nós somos ruins, até para gerar programas. Aliás, teorema. A verdadeira aleatoriedade é impossível de ser feita por um programa computacional. Isso é um teorema fortíssimo. Quem fez isso foi o Scheitin. Scheitin, exatamente. Gregory Scheitin mostrou que se você pegasse um número aleatório, esse número aleatório é impossível um programa de matemática, um programa computacional gerar esse número. É impossível. É legal isso, né? Mas também não serve para nada. Mas tudo bem. O Scheitin já esteve aqui, eu acho, né? Absolutamente genial. O cara é... Limitação. Seres humanos têm problema de memória, têm preferências, têm estética, têm isso, têm aquilo. Nós temos tudo. Nós somos um poço de preconceitos. Nós temos preconceitos o tempo todo, nós temos preconceito com tudo mais. Então, se livrar dos preconceitos era o que o Cage queria. O Cage queria fazer a probabilidade para tirar a alma do compositor e deixar a música pura, simplesmente ser gerada. É um filósofo, né? Não tentou fazer isso, mas, claro. E estilo é inevitável. Por que estilo é inevitável? Por causa exatamente dessas preferências que nós temos. Então, a nossa distribuição de probabilidade, seja do que a gente quer fazer, eu quero fazer uma música aleatória, você nunca vai conseguir ser completamente uma probabilidade uniforme. Você nunca vai atingir esse ideal da uniformidade. Isso aqui é uma brincadeira, né? Dizem que Mark Twain escreveu sobre Benjamin Disraeli, um político israelense. Existem 3 tipos de mentira, né? A mentira comum, a mentira maldosa, né? E estatística. Estatística também. Você conhece esse, não é, Laura? Todo mundo conhece, pessoal de... Existe uma briga entre 2 tipos de filosofias, eu estava até conversando com a Laura agora há pouco, sobre frequentistas e bayesianos. São 2 maneiras filosóficas de ver a estatística, né? Eu não vou entrar em detalhes sobre isso, mas existe... A Laura me informou agora que isso aqui já está mais ou menos... já está anacrônico, esse tipo de coisa. Mas existe essa ideia de olhar o mundo como um frequentista que faz contagem de negócio, e os bayesianos que pensam em probabilidade real, probabilidade de alguma coisa acontecer, dado que você tem uma informação, qual a probabilidade de acontecer uma outra coisa que você pergunta. Certo? Se um asteroide bater na Terra, qual a consequência que isso vai ter no Sol? Probabilisticamente falando. Nenhuma, né? Mas fazer o contrário, né? Sei lá. Então, se vocês forem ler coisas sobre estatística ou probabilidade, vocês vão ver essas palavras, esses palavrões, randomness, que chama randomicidade, né? Que não é também não diz nada. Randomicidade, chance, nós sabemos, é a mesma, né? Aleatório, indeterminado, estocástico, né? Que significa hazard, que eu não sei como traduzir isso em inglês. Risco. Qual o risco? É muito usado em economia, né? Caos também. Se bem que caos não é randômico. Existe uma diferença entre caos e ser randômico. Um sistema caótico, ele é reprodutível. Se você pegar as condições iniciais de um sistema caótico, ele passa pelos mesmos lugares. Se você solta uma bolinha que ela é governada por um sistema caótico, a bolinha passa pelos mesmos lugares. Se você fez tique e ela fez isso, se você faz o mesmo tique, ela faz isso. Se for randômico, não. Você faz o mesmo tique e ela vai dar por outro caminho. Essa é a diferença básica que existe entre randomicidade
estocasticidade. E, finalmente, informação. Existe uma ligação fantástica entre informação e probabilidade. Quem fez isso foi Claude Shannon. O que ele é? Americano? Shannon era americano. Claude Shannon. Apesar do nome Claude, esse cara ele era americano, mas eu acho que ele deve ser, a mãe deve ter sido francesa, qualquer coisa assim. Mas sei lá, o Shannon ele inventou a teoria da informação baseada exatamente em probabilidades ligado muito a símbolos, né? Tem uma certa quantidade de símbolos. Qual a probabilidade de você usar A? Qual a probabilidade que você tem de usar a letra A numa mensagem que você manda para sua mãe? O O é fácil, né? Oi, mãe, né? Sempre começa com oi, né? O O é fácil. Mas isso é tão importante que Alan Turing, o grande matemático inglês que mexeu com computabilidade, computador é o cara que inventou a ideia de ser computável e tudo mais. Ele participou do esforço de guerra da Inglaterra e ele decifrou os códigos nazistas utilizando essas coisas, teoria da informação e tudo mais. Essa ideia de probabilidade, ele tinha que trabalhar com probabilidade, porque ele não sabe o que tinha lá. Qual a probabilidade do cara que está enviando a mensagem estar falando do navio? Tem a palavra navio lá. Isso é probabilístico. E ele tinha que decifrar esse tipo de coisa em base probabilística. Tem um livro que chama, acho que Enigma, alguma coisa desse tipo, que chama Enigma porque Enigma era o nome o nome do código nazista chamava Enigma, né? Então ele que decifrou o Enigma. E tem até um filme do Alan Turing, esqueci o nome também. Tem mais de um? Não sabia. Então, os matemáticos estão em alta ultimamente, né? Depois daquele mente brilhante, não sei o quê. Gente, eu ia fazer para vocês isso aqui, que é mostrar como é que é um espaço amostral de eventos, que probabilidade é uma função que leva tudo em no intervalo 0 e 1, os eventos e tal, mas não dá. Eu vou acabar a minha palestra aqui de uma maneira bem simples, só mostrando para vocês, se me der mais 5 minutinhos, eu vou mostrar algumas músicas para vocês que utilizam o conceito de matemática, tá certo? Então, só uma coisinha, começou essa coisa de matemática e música, assim, mais ou menos no século 18, 1700 e pouco, com um jogo chamado Jogo de Dados de Mozart, que ninguém sabe se foi Mozart, mas a gente sabe que Mozart gostava de jogar, tanto que ele torrou o dinheiro dele, e por isso que a mulher dele, né, não, ficava bravo com ele e tudo, mas ele chegava em casa sem dinheiro, sem nada. Mas vamos acabar aqui. Eu quero mostrar um pouquinho para vocês dessa música, porque eu quero que vocês tenham alguma ideia sobre que tipo de música pode fazer com ele. Vamos ver, Ligeti, por exemplo. Vou pôr um pianista tocando, chama Desord. Cadê Desord? Não está aqui? Não. Ok. Esse pianista aqui. Isso aqui é uma música feita com processos. Viram? É bonitinha, mas não dá para... Você fala assim, cadê o tema? Não tem tema. Ligeti, não tem tema, é processo. Tá? Aí você fala, não tem nenhum teminha assim, como tipo aquele lá do navio Titanic, né? Não tem. Poema para... já mostrei essa daqui. Ionização eu já mostrei, né? Do Varese. Eu vou mostrar para vocês... a Corripsis, do Xenax.
Acorripsis significa jatos de probabilidade, em grego. Sim. Começar já. Esses quadradinhos que vão aparecendo aqui são os tipos de instrumentação que está usando e aqui foi gerado aleatoriamente. Distribuição de Poisson. Distribuição de Poisson. Dá para ter ideia. Se você acha que você pode fazer melhor que isso, tente. Tente, você vai ver que... Entendeu? Eu só vou mostrar uma outra do Xenax, mostrando para vocês a complexidade dos cálculos que ele fez sem computador. Na mão. Na mão. Então, chama Pitopracta, é a última que eu vou mostrar para vocês. Vocês vão ver o tipo de partitura, a complexidade da partitura. É um monte de linhas ligando as possibilidades e tudo mais, mas vai tocar junto. Só 10 segundos. É só um pedaço da peça, tá? Vamos lá, se eu conseguir. Então, vê que, vocês viram, aquele mundaréu de rabisco ligado, mostra o quanto, são 60 instrumentos tocando em pizzicato, preciso. A partitura é precisa, o cara não está tocando à vontade. Não essa que é a diferença entre o Xenax, que eu falei, e os compositores americanos, né, que usam a indeterminação da performance. Esse aqui não. A partitura é precisa. Só que ela gera uma grande complexidade, porque ele pega 60 instrumentos e calcula a probabilidade de cada tunque que um instrumento dá, qual a probabilidade do outro, fazer o outro tunque. Tá certo? Então ele controlou essa massa. Você também pode falar, mas por isso aí eu pego meus amigos, né, ponho todo mundo ali e falo assim, olha, eu vou começar, segundo o Cage, de novo, isso é música, o que você está fazendo é música. Agora, o quanto essa música é representativa de um pensamento musical, que está levando realmente a algo importante, uma inovação na música, isso pode ter certeza que a probabilidade de você fazer isso é muito pequena. Muito pequena. Mas tem que estudar bastante. Né? Eu quero dizer o seguinte, aparentemente as pessoas ouvem isso assim, como eu mostrei para minha mulher, a Gorete, falei, olha aqui essa música aqui do Cage. Ela falou, nossa, que barulhada. Quer dizer, né? E aí convencer sua mulher que aquilo não é barulhada, que é difícil, né? Mas tem todo esse tipo de coisa. Para esse tipo de música, realmente, não ser Ligeti é mais suave, realmente requer do indivíduo uma ação de querer ouvir, de sentir a novidade e tudo mais. Né? O Lutoslavski, que eu termino com isso, fala a seguinte frase, que por causa que as pessoas ficam ouvindo sons o tempo todo no metrô, na rua, e música, inclusive ele fala música de baixa qualidade e tudo mais, o tempo todo, ele não consegue ouvir um Beethoven, uma hora de Beethoven, não consegue ouvir. Não tem paciência, porque requer atenção, requer tudo mais. Então, se há alguma coisa que eu quero deixar para vocês aqui
frisando muito, é o seguinte: não se preocupe tanto com probabilidade, mas se preocupe com a sua maneira de ouvir música moderna, abram sua mente, seus ouvidos, né, para esse novo tipo de música. Existe milhões. Hoje, com a internet, você pode ter acesso a isso de maneira banal. A maioria dos exemplos que eu tenho aqui foram tirados da internet. E mostra que a matemática, né, e principalmente nesse caso meu, que eu estou falando, probabilidade é um conceito extremamente vivo, ainda está sendo usado muito. Há muitos compositores que continuam utilizando e de forma, com o advento, né, de computadores cada vez com processamento mais rápido, cada vez mais forte, né, essa tendência. Então é isso, muito obrigado. Se alguém tiver alguma pergunta, rapidinho. Então, temos tempo para uma pergunta, se alguém quiser se pronunciar. Sim, a gente tem uma reunião depois, não podemos ficar. Você falou que o Xenax fez aquelas contas todinhas e à mão, né? À mão. Se ele tivesse errado, faria diferença? Não, grosso modo não. Você vê o seguinte, só se ele tivesse errado num algo bem no começo, que aí você poderia ter uma propagação de erros e poderia sair uma... Mas o Xenax ia perceber que estava errado, mas nós não. Nós não perceberíamos nada. Ah, tá bom, mais uma do Xenax. Tá? Mas escuta, se você pegar a abertura Leonora, do Beethoven, tem 3 aberturas do Leonora. Leonora 1, Leonora 2, Leonora 3, e ele não ficou contente e ainda fez a outra abertura, para Fidelio. Se você ouvir a peça Fidelio, a abertura tem 3 que ele fez e não gostou, e aí fez, porque ele não gostou da Leonora 1, 2, 3, ainda fez esse negócio. Se você ouve as 3, são parecidas, mas tem diferenças gritantes. Eu, por exemplo, gosto mais da segunda. E tudo bem. Quer dizer, mesmo compositores assim do século XVIII, XIX, eu estava falando para a Laura, Beethoven, falando de Beethoven de novo. Beethoven, quando começou a Heróica, quando ele foi fazer a Heróica, com em torno de 30 anos, qualquer coisa desse tipo, ele começou assim. Gostoso, né? Mandou para o editor. Quando chegou lá no editor, ele já estava mandando para a prensa, chega uma carta do Beethoven assim, ponha esses 2 acordes no começo da sinfonia. Aí o cara escreveu para ele, mas por que tal? Ele falou assim, ponha, eu estou mandando para colocar, para tudo e coloca, é importantíssimo colocar esses 2 acordes. Colocou, aí sabe o que saiu? Sai assim, ó. Tam, tam. Puxa, faz uma diferença enorme esse tantã no começo. Depois disso, só o tan-tan-tan-tan. É isso aí. Olá, meu nome é Guilherme, eu sou do Instituto de Biologia. Eu adorei assim, ter vindo assistir a sua apresentação. E, por coincidência, eu vi um vídeo, acho que não lembro se é da Science ou da Nature, algum estudo que saiu essa semana, assim, ou muito próximo, que, se eu não me engano, eu vou tentar recordar assim, o que eu vi. Acho que o cara pegou a baqueta assim, e filmou ele batendo a baqueta. E ele filmou isso em tudo. Na cadeira, na planta, na água, na pedra do lado da água, em N ambientes, N substrato, N superfície. E aí acho que a ideia disso foi fazer a inteligência artificial para poder correlacionar o som que era gerado com as propriedades físico-mecânicas, visuais que tinham em cada um dos objetos que ele bateu. E eles saíram todas as correlações, e de tal modo que o computador, se ele visse só a imagem, ele conseguia reproduzir exatamente o som que estava sendo feito da baqueta batendo naqueles ambientes, assim. Então foi um estudo que, e assim, o número é gigantesco, assim. Então foi realmente um banco de dados que correlacionou a imagem com o visual. Aí eu fiquei pensando assim, de repente, será que não é essa a possibilidade da nova orquestra? Você pegar uma câmera, sair andando na floresta, assim, e você vai falar assim, agora essa aqui é a orquestra do Caminhar na Floresta, por exemplo, pensando correlacionando nessas matrizes. Veja bem, existe um ramo da música atual, música moderna atual, chamada música visual.
É uma mistura entre, vamos dizer assim, informação, vamos falar em termos de informação visual com informação sonora. Então, existe uma maneira de você correlacionar estruturas que você vê, uma casa, por exemplo, ou um animal, ou uma cruz, qualquer coisa que você tem numa imagem, com um som que você faz. Esse tipo de correlação ou de ligação entre uma coisa com a outra tem uma categoria, né? Categoria de objetos, que é objetos visuais, e outra categoria de objetos sonoros, eles conseguem fazer esse mapeamento e inteligência artificial é apenas uma das maneiras de fazer isso. É uma das maneiras. Você faz o sistema aprender com os símbolos e como associar esse símbolo certos sons, e ele vai aprendendo e vai diminuindo o som as possibilidades sonoras, vai diminuindo, convergindo, para que na hora que ele vê, por exemplo, um cachorro, ele põe au-au. Tá certo? Quer dizer, essa é uma maneira, mas existem muitas outras. O aprendizado de máquina é negócio. Mas esperava-se mais, viu? O boom desse negócio de inteligência artificial foi há uns 10 anos atrás, onde ele teve um pico, todo mundo achava que inteligência artificial ia compor a nona de Beethoven. Não deu certo. Então, nós temos que ser mais humildes e descobrir novas técnicas, novas maneiras. Mas a tecnologia é extremamente importante agora. Música, daqui para frente, em muitos casos, as pessoas não tocam só os instrumentos. O que eu quero dizer, as pessoas que vão em orquestra é pouco. Campinas tem 1 milhão de habitantes. Uma apresentação da orquestra tem 300 pessoas, 400 pessoas em 1 milhão. Então, música clássica convencional não entende. Mas se tiver um show com luz, com não sei o quê, imagem e tudo mais, aí as pessoas vão mais. Então, essa ideia de juntar o visual com o sonoro é uma tendência que vai desenvolver muito ainda, né? Você tem razão. Bom, eu sei que o tema é muito interessante, acho que daria para conversar muito mais tempo, mas temos que terminar. De novo, muito obrigada, professor. Obrigado a você.